Nos anos 90, grandes franquias do terror foram criadas. Elas foram tão importantes que moldaram o gênero nos videogames. Alone in the Dark, Resident Evil e Silent Hill facilmente evocam um sentimento nostálgico. Mas quem são os responsáveis por estas obras? E onde eles estão atualmente? Alone in the Dark firmou as bases do survival horror, então nada mais justo do que começarmos por ele. Frédéric Raynal, nascido em 1966 na França, começou sua carreira no mundo dos jogos ainda em 1979, de forma independente, programando jogos para o computador Sinclair ZX81, mesmo modelo utilizado por Michael Evans para criar o 3D Monster Maze. Em 1990, Raynal entra na Infogrames para fazer o port do game Alpha Waves do Atari ST para DOS e o Amiga 500, uma linha de computadores da Commodore. Ao trabalhar em Alpha Waves, o primeiro jogo da história a utilizar a tecnologia 3D, Frédéric Raynal estava convencido que o 3D era o futuro dos jogos. Foi então que a Infogrames começou a trabalhar por conta própria em uma adaptação do RPG de mesa Call of Cthulhu. O desenvolvimento do jogo foi tranquilo e durou quase 2 anos. Porém, próximos da conclusão, a Infogrames ainda não tinha adquirido os direitos sobre a marca do RPG Call of Cthulhu. Ao apresentar o projeto a Chaos Jun, dona do RPG, receberam a negativa e os direitos de aquisição foram negados. Alterações foram feitas para desvincular a marca do RPG e então o nome Alone in the Dark ganha forma. Lançado em 1992, o jogo foi um sucesso absoluto e firmou as bases de todo um gênero. Com o sucesso do jogo, uma sequência já começou a ser planejada. Porém, problemas no processo criativo começaram a surgir e Frédéric deixa a Infogrames e funda sua própria produtora, a Adeline Software International. Agora, por conta própria, ele começa uma nova franquia de ação e aventura, conhecida como Little Big Adventures. Publicada pela Electronic Arts em 1994, o jogo foi um grande sucesso, vendendo 500 mil cópias até o final da década e ganhando uma sequência em 97. Ainda naquela década, pela Adeline Software lançou Time Commando para o PlayStation e Sega Saturno. Em 99, o estúdio muda de nome e passa a se chamar No Cliché, que tem como destaque a localização de Quake 3 Arena para a Europa. Então, sem grandes projetos, ele é fechado em 2001. Atualmente, Frédéric está na Independente 2.21 trabalhando em um novo jogo de Little Big, chamado Twinsense Little Big Adventures, que tem como um dos seus principais designers o brasileiro Paulo Torino. Primeiramente, eu quero jogar mais esse jogo do que vocês. Eu realmente amo esse jogo. E acreditem, vai ficar muito legal. A gente está tentando trazer muita coisa nova e ao mesmo tempo carregar a essência do que a gente jogou, de fã para fã. Eu acho que vai ser massa. Shinji Mikami, nascido em 1966 no Japão, cresceu sem ter interesse nos jogos até que foi convencido por um amigo a ir a uma casa de arcades. Lá, ele conheceu a Pool da Sega, então tudo mudou. Os videogames se tornaram uma paixão para ele. A carreira de Mikami é repleta de sucesso. Ele começou na Capcom em 1990 e trabalhou nos jogos de Aladdin e Pateta. Em 1993, ele é responsável pela sequência de Sweet Home, que após ser positivamente influenciada por Alone in the Dark, acabou virando Resident Evil. Daí em diante, Mikami colecionaria grandes feitos. Resident Evil consagrou o survival horror. Dino Crisis, por sua vez, o Panic Horror. Participou das produções de Devil May Cry 1 e Phoenix Wright. Fez Resident Evil Remake para GameCube, considerado o melhor remake já feito. E participou de Beautiful Joe e Killer 7. Tudo isso de 93 até 2003. Em 2005 sai Resident Evil 4 e Mikami revoluciona o gênero mais uma vez, influenciando todo o mercado de jogos de terror com o Action Horror. Seu último trabalho na Capcom foi o beat'em up God Hand. Em 2010, Mikami lança mais um beat'em up, Vanquish, em parceria com a Platinum Games, e naquele mesmo ano funda o seu próprio estúdio, a Tango Games. Com a sua própria desenvolvedora, ele inicia uma franquia de relativo sucesso no survival horror, The Evil Within, e apesar de declarar que não gostaria que o estúdio só fizesse jogos de terror, The Evil Within ganha um segundo jogo e um terceiro fica no ar. Mas depois de um longo tempo, chega Ghostwire Tokyo, que não foi tão bem sucedido.
Em 2023, a Tango Game pega todos de surpresa com Hi-Fi Rush, um jogo de ação e aventura lançado no mesmo dia do seu anúncio. Dos 4 jogos lançados por sua desenvolvedora, Mikami trabalhou ativamente apenas em The Evil Within 1. Sua sequência, Ghost Ride e Hi-Fi Rush, teve sua participação como produtor executivo. Apesar do sucesso da Tango Games, Mikami anunciou que sairá do estúdio ainda em 2023. Por outro lado, ele também confirmou que ainda não produziu o jogo que queria, então nos resta esperar e ver o que ele nos trará no futuro. E por último, mas não menos importante, temos Keishiro Toyama, o responsável por fechar a década de ouro do terror nos videogames com chave de ouro. Criador de Silent Hill, nasceu em 1978, também no Japão. Viveu em uma pacata cidade do interior até os seus 18 anos, quando decidiu ir para um lugar mais agitado. Lá, ingressou na faculdade para estudar artes e cinema. Videogames também não estavam nos seus planos. Até que, em 1990, surge uma oportunidade na Konami para novos talentos especializados em pixel art e Keishiro é selecionado. Porém, foi em 94 que a sua paixão por jogos de terror se inicia, com o game Dr. Hauser para o console 3DO da Panasonic. Pouco tempo depois, a Konami cria uma nova equipe dentro do seu estúdio, o famoso Team Silent, composto por funcionários que em algum momento manifestaram a vontade de sair da empresa. Eles seriam responsáveis por criar uma franquia de terror totalmente do zero. É neste momento que Keishiro muda sua vida para sempre e apresenta a ideia para um jogo de terror psicológico. Então, em 1999, Silent Hill chega ao mercado e é um sucesso absoluto. E neste mesmo ano, Keishiro deixa a Konami e entra para a divisão japonesa da Sony. E em 2003 lança Siren, franquia essa que é muito famosa principalmente no Japão. Apesar de Siren não ter ido muito bem nas críticas por conta dos seus controles considerados complicados demais, ele teve um relativo sucesso e renome, o que lhe garantiu 2 sequências, Siren 2 e Siren Blood Curse. Em 2008, Keishiro muda o seu foco e começa a trabalhar em Gravity Rush para PS3, porém o jogo é lançado apenas em 2012 para PS Vita e anos mais tarde para PS4, e também ganha uma sequência. Apesar de se tratar de uma franquia de ação e aventura, Keishiro já declarou algumas vezes que pensou o jogo muito antes de Silent Hill e Siren, mas ele era tecnicamente impossível de ser feito na época. Atualmente tem o seu próprio estúdio de desenvolvimento, a Bouken Game Studio, fundado em 2020, quando saiu da Sony. Seu mais novo projeto é Splitterhead, que ainda não tem data de lançamento e nem muitas informações, além de que se trata de um jogo de terror. Keishiro tem um método único para a criação de seus jogos. De acordo com ele, primeiramente ele cria um mundo, suas regras, fatos e acontecimentos. Depois, ele pensa o personagem principal com a sua problemática pessoal. E por fim, cria a história que liga esses dois universos. Segundo ele, é isso que faz com que a atmosfera e personagens sejam vivos em suas histórias, trazendo um ar de descoberta e imprevisibilidade para o jogador, ao ver duas coisas diferentes em constante conflito. E estes são os mestres do terror nos videogames. E claro, existem muitos outros nomes de igual importância para o gênero e que são da mesma época. Porém, Alone in the Dark criou o alicerce que o terror precisava. Resident Evil constrói o survival horror a partir daí de forma magistral. E Silent Hill fecha este ciclo de criação adicionando terror psicológico de forma eficiente. E assim, chegamos ao fim de A História do Terror nos videogames. Espero muito que tenham gostado. Compartilhem, curtam, comentem e claro, se inscreva, porque assim você fará parte da nossa comunidade e não perderá nenhum novo vídeo. Muito obrigado e até mais. Valeu!